Ora, então começando e continuando da nossa review. O capítulo chama-se Protein-Induced Inhibition of Proteolysis. A good thing for enhancing muscle protein accretion? Question mark. Resistance exercise results in skeletal muscle damage that compromises the architecture integrity of the myofibril. Damage may be induced mechanically, as evidenced by Z-disc streaming, or can be manifested as increased protein carbonylation. Exactly. Indicative of exercise-induced oxidative stress. Portanto, começamos já a saber que quando vocês fazem treino de hipertrofia, treino de força, vocês estão sempre a danificar as fibras musculares. Isso vê-se de forma estrutural, através do que eles chamam de Z-disc streaming, que é basicamente quando vocês têm a actin e a myosin, e depois tem os Z-discs na ponta, e o Z-disc streaming é quando isso parte, eles veem um ripple effect nos Z-discs, porque aquilo literalmente rompeu. Portanto, isso é a parte de sobrecarga. Vocês sobrecarregaram a fibra com demasiada tensão e ela rompeu microscopicamente. Não são rupturas mesmo graves, são rupturas que só se vêem em microscópio através de biópsias. E o outro tipo de dano tem a ver com a parte da bioenergética, em que se vê protein carbonylation, que é quando as proteínas ficam carbonizadas, por assim dizer, em termos crudos. Isso tem a ver com o stress oxidativo, tem a ver com os reagentes oxidativos, entre outros. Continuando. From a physiological perspective, an acute increase in muscle protein breakdown is required to dismantle and repair damaged proteins and to help restore muscle function. In the post-absorbed state, muscle proteolysis results in release of amino acids into the intramuscular free pool for subsequent use by the protein synthetic machinery, i.e. intercellular recycling, thereby supporting muscle protein synthesis in the absence of exogenous protein intake. Esta parte também é muito importante. Basicamente, o que eles estão a falar é, quando vocês estão no dia-a-dia normal e há sempre um turnover de proteína, há sempre proteína a ser sintetizada e quebrada. Uma das coisas que a fibra muscular faz é que ela pega em todas as estruturas e complexos proteicos que estão danificados, ela pega nisso, faz-lhes um tag que ele chama-se Chaperone Assisted Autophagy, que é a autofagia assistida pelo um chaperone, em que essas proteínas levam um tag através de ubiquitinization, que é uma palavra difícil de dizer, mas também vocês não precisam de saber isso. Mas aquelas proteínas levam um tag, são identificadas como danificadas, e através da autofagia elas são recicladas, são destruídas, são reduzidas aos aminoácidos constituintes dessa mesma proteína, e depois esses aminoácidos são utilizados para fazer proteína nova. É basicamente o reciclar da proteína danificada, é toda destruída. Isso faz com que subam níveis de aminoácidos dentro da fibra muscular, e depois a fibra muscular, mesmo não havendo uma subida de aminoácidos na corrente sanguínea, como ela está cheia de aminoácidos da proteína reciclada, ela consegue utilizar esses aminoácidos para fazer de novo protein synthesis, ou síntese proteica. Continuando, e já sabem, sempre que isto estiver a ficar demasiado complexo, ou vocês não percebam algo, voltem atrás. Ajuda muito, pelo menos a mim ajuda muito. Eu também sou um bocado disléxico. Um bocado não, sou muito disléxico. Mas a mim ajuda-me sempre muito quando não percebo algo. Às vezes à primeira vez, a primeira passagem, há ali muita coisa que fica pelo meio. Mas voltem sempre atrás, sempre que quiserem, sempre que precisarem. Voltem atrás e voltem a ouvir, ou voltem a ver-me no YouTube e a ouvir.
para perceberem melhor. Qualquer dúvida, comentem. Moreover, rates of muscle protein synthesis were shown to be highest following the initial bout of an unaccustomed exercise bout than after completing the same bout of exercise following a 3 and 10 week of resistance exercise training. Portanto, isto aqui, esta parte também é muito interessante. Para mim é tudo interessante, mas para vocês também, senão não ouviam. Isto já está aqui a elucidar uma coisa muito engraçada, que é, quando vocês começam a fazer exercício físico, quando começam a fazer treino de força, a síntese proteica no início da habituação a esse treino novo é sempre mais elevada. E ao fim de entre 8 a 12 semanas, ela baixa e depois mantém esse nível. E é assim porque ao início vocês danificam muito as fibras musculares e tem que haver muita síntese proteica para reparar todo o dano que vocês fazem a um treino que não estão habituados. Continuando. Só aqui para um bocadinho de água. Importantly, when the acute muscle protein synthesis response was normalized to the magnitude of Z-disc streaming at each relative phase of the study, there were no detectable differences in muscle protein synthesis. These findings suggest that during the early resistance training period, muscle protein synthesis is robustly stimulated to facilitate the repair and remodeling of exercise-induced muscle protein or exercise-induced protein damage. As the transition of muscle tissue from exercise naive to resistant strain occurs, muscle protein synthesis was adaptively reduced and directly more towards myofibrillar remodeling rather than a global remodeling all muscle protein fractions. Consequently, training attenuates the muscle protein synthesis response to resistance training. Portanto, isto é basicamente aquilo que eu já vos tinha antecipado. Ao início, vocês têm muito mais síntese proteica para reparar todo o dano, mas quando eles ajustam para o Z-disc streaming, quando eles ajustam a quantidade de síntese proteica para a quantidade de dano que eles veem nos miofibris, bate certo. Ou seja, quando há grande dano, há mais síntese proteica, que é para acomodar e compensar e reestruturar e voltar a formar todos os miofibris e todo aquele dano. Quando esse dano deixa de ocorrer, ao fim de 10 semanas já não tem esse dano todo, a síntese proteica baixa, porque já não é preciso haver tanta para remodelar aquilo que vocês estão a danificar. Certo? Página 54. Continuando. Epá, nunca vou conseguir dizer esta palavra. Analogously, antioxidant enzymes content increase from an untrained state following resistance training, which in turn may buffer exercise-induced oxidative damage. Portanto, eles aqui também estão a explicar uma coisa bem sabida, que é que quando vocês treinam têm mais stress oxidativo, as enzimas que reduzem os reagentes oxidativos ou que limpam todos os reagentes oxidativos não estão elevadas o suficiente para aguentar todo o stress oxidativo que acontece numa sessão de treino. Mas obviamente que a fibra muscular não é estúpida e quando vocês começam a treinar, essas enzimas que lidam com todo o stress oxidativo aumentam para não deixarem que cada vez que vocês treinem danifiquem montes de proteínas e estruturas através de carbonização, carbonylation. Eu nem sei se é essa a tradução, mas tenho que ver. Ora, continuando. Então já sabemos que a síntese proteica ao início está mais elevada para reparar todo o dano. Muscle protein breakdown, thereby enhancing net protein balance, includes increasing systemic insulin concentration
via carbohydrate ingestion and or by supplementing with higher doses of protein than are needed to maximally stimulate muscle protein synthesis. Portanto, aquilo é basicamente explicar que a insulina tem um papel até mais profundo em baixar a quebra de proteína, o muscle protein breakdown, do que basicamente subir a síntese proteica. E a melhor forma de elevar a insulina é sempre com ingestão de hidratos de carbono. Even moderate elevations of plasma insulin achievable by consuming a mixed meal or protein beverage are sufficient to reduce muscle protein breakdown by 50%, with no further suppression of insulin concentration above 30 mU per liter. Portanto, basicamente, vocês comerem uma mixed meal, uma refeição normal, com arroz com proteína qualquer, seja carne ou peixe, vocês vão conseguir reduzir a quebra de proteína na fibra muscular até 50%. E se aumentarem mais do que isso a insulina, por exemplo, se comerem uma grande quantidade de dextrose, que é basicamente hidratos de carbono puro, não vão ter mais redução. Basicamente aquele é o teto da redução que a insulina consegue fazer na quebra de proteína. It is therefore not surprising that investigations pairing carbohydrate and protein intake post-exercise have failed to observe a superior anabolic response compared to protein ingestion alone. The triviality of carbohydrate in augmenting muscle anabolism was demonstrated by Staples et al., who failed to detect a greater stimulation of muscle protein synthesis or a greater suppression of muscle protein breakdown when 50 grams of carbohydrate were added to a dose of 25 grams of whey protein when evaluated against 25 grams of protein alone, despite enhanced anabolic signaling and substantially greater insulinemia. Portanto, o que isso quer dizer é que a proteína whey, que foi aqui utilizado, já estimula tanto a libertação de insulina que adicionar hidratos de carbono a um batido de whey não vai trazer benefícios nenhuns no que toca a baixar a quebra de proteína, porque a whey já eleva a insulina o suficiente para baixar a quebra de proteína. E tendo em conta que a insulina não estimula a síntese, apenas afeta a quebra, não vai ter mais benefícios nenhum em termos do net balance, em termos do balanço positivo entre a quebrada e a sintetizada. Continuando. Thus, carbohydrate co-ingestion with protein does not enhance the anabolic effect of protein and does not contribute to a greater hypertrophic potential following resistance exercise. Foi aquilo que acabei de explicar. However, given that protein is habitually ingested as a mixed meal, it is prudent to mention that carbohydrates do not impair the anabolic response to protein, despite increasing splenic retention of amino acids and slowing the rate at which they enter the systemic circulation. Portanto, apesar de não ter benefícios em termos do sinal anabólico e da quantidade de anabolismo, os hidratos de carbono não vão prejudicar a síntese proteica. E apesar, quando vocês, isto é uma parte engraçada, quando vocês comem só proteína, essa proteína é absorvida mais rapidamente, é digerida mais rapidamente, o que eles chamam de gastric emptying é mais rápido, a digestão é mais rápida, a absorção é mais rápida. Quando vocês comem proteína com hidratos de carbono, isso baixa a rapidez de absorção e de digestão da proteína. Há mais retenção na splenic region, que é basicamente
o intestino delgado e o fígado e toda essa região, demora mais tempo a ser absorvida, a proteína, mas chega lá na mesma e não vai afetar, ao final de contas, não vai afetar o anabolismo da proteína. Continuando. In another study by the same group, it was demonstrated that a positive linear relationship existed between incrementally higher protein intakes from 6 grams to 92 grams and whole body net protein balance that led the authors to conclude that no practical upper limit exists regarding the amount of protein that could maximize muscle anabolism. However, once again, the response measured were not muscle specific. Portanto, aqui já estamos a entrar naquilo que eu tinha falado, de maiores quantidades de proteína poderem ter um efeito anabólico maior. E neste estudo, que eu tenho, mas não o tenho aqui agora, porque fui otário e esqueci-me dele. Mas neste estudo, o que eles fizeram foi entre 6 a 92 gramas de proteína consumidas. Quanto mais proteína consumiam, até 92 gramas, porque eles não foram mais longe do que isso, aumentava o net balance, ou seja, o balanço positivo entre o rácio de sintetizado e quebrado, em termos de proteína. O que lhes fez concluir que pode não haver um limite da quantidade de proteína que vocês podem ingerir em termos de benefícios anabólicos. Também é importante frisar contexto, malta, contexto é muito importante na ciência. Muitas pessoas leem estudos, só leem o abstract e os resultados, e eles pensam que sabem o que se lá passou. A parte mais importante dos estudos vem na metodologia. Vocês têm que perceber como é que aquilo foi feito, em quem é que foi feito, como é que eles mediram, o que é que mediram, para perceber realmente o que é o estudo. Porque há muitos estudos que não são bem feitos. E eles, neste caso, mediram o net protein balance, foi medido no corpo todo, não foi específico das fibras musculares. Okay? Isso também é importante frisar. Ora, ok, depois eles aqui falam sobre os possíveis detrimentos ou as possíveis más práticas de consumir tanta proteína, derivado daquilo que a gente já tinha falado, sendo que as fibras musculares e o corpo em geral têm que quebrar, têm que identificar as proteínas danificadas, têm que fazer o tag, têm que as identificar, têm que as mandar para a autofagia, para serem quebradas, para serem recicladas. Ou eu baixar a quebra de proteína, estou a comprometer este processo e posso ficar com proteínas que não estão a funcionar bem porque estou a impedir isso. Mas já sei aquilo que ia dizer que me esqueci. Neste estudo, em que eles foram até 92 gramas de proteína, o que aumenta o net positive balance, o balanço positivo, o rácio entre a síntese e a quebra de proteína, o que faz aumentar isso é que maiores quantidades de proteína consumidas numa refeição, até 92 gramas, baixam a quebra de proteína. Ou seja, ou vocês levarem o consumo de proteína ao extremo, estão a impedir, até um certo ponto, que haja quebra de proteína. Não vão sintetizar mais. Aquilo que eu vos disse, dos 0,3 gramas por quilograma, continua a bater certo. Vai dar num ser humano normal, num homem normal, vai dar à volta de 20 e poucas gramas. Se vocês comerem isso por refeição, maximizaram a síntese proteica. Mas em vez de comerem 22, se comerem 92 gramas, vocês vão impedir que haja quebra de proteína até um certo ponto, vão reduzir a quebra de proteína intramuscular, ou do corpo todo neste caso, e o que vai acontecer, vocês vão ter um balanço mais positivo de síntese proteica, de posição, que eles chamam de net protein accretion.
Portanto, é algo que vocês podem, e é algo que eu já experimentei, e comigo funciona bem, ou elevar o consumo de proteína até ao extremo. Eu noto, e já fiz essa experiência, claro que não é nada bem controlado, é apenas com uma balança de bioimpedância, mas eu noto que em mim funciona. Pelo menos dá a impressão que funciona. Vocês podem testar, podem ver, podem elevar e ver qual é que é o extremo a que conseguem elevar o vosso consumo de proteína por refeição e ver se isto tem algum efeito em vocês ou não. Porque há estudos que elevar o consumo de proteína daquilo que é o normal, que é de 2,2 gramas, que é considerado o máximo que podem consumir por dia, sem mais nenhum benefício além disso. Se vocês elevarem para 3, para 4 gramas e testarem, em algumas pessoas nota-se efeito. Outras, nem por isso. Portanto, é algo que vocês têm de testar por vocês mesmos e perceber. Correto?